filho sabe amarrar um cadarço de um calçado? Ou ele usa esse tipo de calçado com velcro? Você sabia que aprender a amarrar um cadarço de um calçado é uma habilidade de sobrevivência? Oi, eu sou a Keila, bem-vindos de volta ao meu canal Movimento aqui de Sem Neuro. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Vamos falar então nesse vídeo sobre amarrar o cadarço, saber fazer um laço no calçado. E esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. Na primeira parte eu vou falar com você por que é importante que a criança aprenda a amarrar o cadarço sozinha, fazer um laço lá no cadarço. E a segunda parte vai ser quais são os pré-requisitos para que a criança saiba amarrar. Porque antes dela aprender a amarrar, ela precisa ter alguns pré-requisitos. E por último, eu vou te ensinar como você pode ensinar a sua criança a amarrar o seu cadarço. Por que é importante que a criança aprenda a amarrar o sapato? Segundo o especialista britânico Ian Fignan, os pais, por conveniência ou por preguiça, evitam de ensinar aos filhos como amarrar o cadarço do seu sapato, dificultando assim o desenvolvimento da criança. E esse simples ato de saber fazer um laço, amarrar o cadarço, na verdade faz parte das coisas essenciais que a criança precisa aprender na primeira infância. É um ato de sobrevivência para essa criança, assim como essa criança aprender a comer sozinha, tomar banho, escovar os dentes, colocar uma roupa e entre outras coisas. Amarrar o cadarço do próprio calçado é um ato de sobrevivência e é uma habilidade motora autônoma, ou seja, promove a autonomia motora dessa criança. Inclusive aqui no meu canal eu tenho esse vídeo de tão importante que a autonomia motora é. Eu fiz esse vídeo aqui, eu vou deixar o link dele na descrição abaixo, caso você queira entender a importância da criança ser autônoma na questão motora. E também a criança aprender a amarrar o cadarço é importante para incentivar a interação. E como que essa interação vai lidar nesse ato de aprender a amarrar, a fazer um laço? Vai lidar quando a criança tem um adulto, o pai ou a mãe ou outra pessoa, algum outro cuidador que vai ensinar essa criança. Eles vão ter que ter um momento de interação ali para que aquele adulto ensine para a criança. E depois que essa criança aprende, ela que vai agora ter um momento de interação com seus irmãos, primos ou coleguinhas lá na escola, porque agora ela que vai ensinar o que ela aprendeu. Segundo Ian Fignan, o problema não é apenas as crianças não saberem amarrar os seus cadarços, mas não terem a oportunidade de lutarem com algo difícil, porque para nós que sabemos, é fácil amarrar o cadarço, fazer um laço, mas para a criança não é fácil. Para nós aprendermos não foi fácil. Inclusive, existem muitos adultos que não sabem fazer um laço, não sabem amarrar e ainda estão usando calçados de velcro. E isso mostra que a habilidade motora, a autonomia motora desses adultos está em baixa. E isso é muito ruim, pois tudo que nós fazemos, nós dependemos do nosso corpo, nós dependemos da independência, da autonomia motora para fazer. E assim, as crianças perdem essa oportunidade de aprenderem de que às vezes a gente precisa de muito esforço, muito empenho, muita dedicação para aprender a fazer algo novo. Por isso, nós devemos evitar esses tipos de calçado com velcro, pois as crianças podem aprender tarde demais. Às vezes, elas vão aprender lá quando adultos ou ainda quando adolescentes, mas agora na primeira infância a habilidade da criança está melhor, vai ser mais fácil para ela aprender, mesmo que seja um ato difícil. Mesmo assim, vai ser mais fácil para ela fazer agora, sem contar os ganhos que essa criança vai ganhar, aprendendo que ela precisa se esforçar para conseguir fazer algo, aprendendo de que nem tudo é fácil. Então amarrar não é puramente uma habilidade motora, também tem um ensino cognitivo e emocional, de inteligência emocional aí por trás
desse aprendizado. E outra questão importante que eu preciso falar para vocês sobre esses calçados com velcro é que, principalmente para as crianças entre 1 e 3 anos que estão nessa fase de aprendizado, de domínio, de ficar em pé, de começar a dar os primeiros passos, de aprender a caminhar e ter domínio deste caminhar, deste correr, evitem esses calçados, principalmente nessa fase de aprendizado do andar da criança, porque o calçado com velcro, ele não prende o pé, ele não fixa bem esse pé lá dentro. Esse pé fica sambando, fica soltinho. Então pensa que essa criança vai ter que aprender a lidar com a gravidade, a lidar com o movimento que ela aprendeu tem pouco tempo e lidar com esse calçado que tá ali sambando, que tá dificultando a vida dessa criança. E muitas vezes a gente ainda coloca um calçado pesado no pé dessa criança. Então entendem que é muita coisa para essa criança aprender ao mesmo tempo. Então, o legal nessa faixa etária que a criança está aprendendo aí a andar é que ela fique o mais tempo descalça possível. E se você não sabe a importância da criança ficar descalça, ó, eu tenho esse vídeo aqui falando sobre isso, eu vou deixar o link dele na descrição. E se você quiser saber, vai lá assistir depois. Mas ficar descalço é extremamente importante para o desenvolvimento da criança, inclusive ajuda no equilíbrio, evita quedas. E quando você for colocar um calçado nessa criança, opte por um calçado de amarrar, que tenha cadarço, porque esse calçado vai ficar mais preso, fixo no pé dessa criança, ela não vai ter que lutar contra o calçado para andar. Além do que, vai já ajudando essa criança a ter contato com o cadarço, a querer mexer ali, colocar a mão e ir conhecendo aquele objeto, aquele material. E claro que depois que ela cresceu, mantenha esse cadarço. Não vá para o lado da praticidade, porque nem sempre a praticidade vai auxiliar no desenvolvimento da criança. Às vezes a praticidade só vem para atrapalhar. Como eu disse nesse vídeo aqui, ó, essa embalagem aqui, ó, não ajuda o desenvolvimento da criança. Para aprender a amarrar cadarços, é necessário coordenação e habilidades motoras que a criança desenvolve por volta de 5 anos. Mas, mais importante do que a idade da criança, são os pré-requisitos que a criança precisa ter para que depois ela possa aprender a amarrar um cadarço. Então, antes que a sua criança vá aprender a amarrar, ela precisa ter esses pré-requisitos e é sobre isso que eu quero falar agora. Quais os pré-requisitos para aprender a amarrar um cadarço? Eu quero falar com você sobre 3 pré-requisitos. O primeiro é dissociação de dedos. Isso aqui, ó, algo simples para nós, mas não para a criança, que está em processo de aprendizado, assim como para nós também não foi. E que atividades vai estimular essa dissociação de dedos? Apontar estimula a dissociação de dedos. Contar os dedos estimula a dissociação de dedos. Fazer atividades sensoriais e depois a sujeira que grudar nessa mão, a criança vai fazendo a limpeza de dedo por dedo, também estimula nessa dissociação de dedos. Segundo pré-requisito, mobilidade de punho e atividades de alinhavo vai estimular essa mobilidade de punho. É possível fazer algumas atividades de alinhavo usando o papelão e aí você constrói essas atividades de alinhavo para que a criança vá fazendo. Mas eu vou dar aqui algumas sugestões também na prática mostrando para vocês. A primeira sugestão que eu quero deixar é um bambolê e uma corda. A gente vai começar a ensinar do maior para o menor, porque essa criança ela aprende melhor do macro para o micro. Então você amarra uma pontinha da corda em um local e a outra pontinha tem vários bambolês e a criança vai, ó, alinhavando ele aqui por dentro e ele vai ficar assim penduradinho. Aí ela pega o próximo e alinhava aqui dentro e vai ficar penduradinho. Isso é um alinhavo gigante. Depois, ainda com essa corda pode continuar amarrada lá no lugar e a outra ponta você vai pegar essas argolinhas menores aqui. Aqui eu achei essas argolinhas em lojas de multicoisas. Então a criança vai colocando agora por dentro, ó, tá vendo que é um bambolezinho só que diminuiu e aqui a informação ainda tá grande. Então ela vai alinhavando, encaixando um por um aqui dentro até ela terminar
todas as argolinhas. Depois, com as mesmas argolinhas, a gente pode usar o barbante. A corda grossa e agora eu diminuí um pouquinho para o barbante. E aí eu vou fazer a mesma atividade. Eu quebro um pedação de barbante, amarro uma ponta no lugar e a criança vai ter que passar uma argolinha por vez aqui dentro e ela vai alinhavando até terminar todas as argolas. Você não precisa comprar nenhum desses materiais. Você pode adaptar para a sua realidade, para o que você tem aí. Essas argolinhas mesmo, você pode pegar pedaço de jornal ou de revista, faz um canudinho, junta as pontinhas e você vai ter uma argolinha, assim como essa daqui. Sobre essa questão de comprar, muitas vezes a gente fica bitolado, né? Ah, eu não faço porque eu não tenho aquele material, ou eu primeiro preciso comprar para depois fazer. Não, você precisa entender o que a criança precisa adquirir de habilidade. Aqui eu disse para você que ela precisa ter dissociação de dedos. Você viu que todas as atividades que eu disse não precisou de nenhum material? Por exemplo, a atividade sensorial, ela pode ir lá na cozinha te ajudar a amassar um pão. E aí vai grudar a massinha ali, ó, e ela vai limpar, né, a massinha do pão, farinha, açúcar, enfim, o que você usa aí para fazer o seu pão. Você não precisou comprar nenhum material, então às vezes a gente fica bitolado nesse negócio, você não precisa nada, você não precisa comprar nada, você não precisa ter nada. Você adapta com o que você tem. O que você precisa saber qual é a habilidade que a criança precisa adquirir. Como eu disse, a dissociação digital para aprender a amarrar, ou a questão de mobilidade de punho. Você entende que ela precisa ter esse movimento aqui? Então pensa aí que atividades que eu posso fazer no dia a dia que vai trazer essa mobilidade. E todas essas atividades que eu te contei até agora, você pode fazer com coisas que você tem aí. Não precisa ter esses materiais que eu tenho, entendeu? Então a gente limita demais o desenvolvimento da criança por conta de precisar de material. Precisa de nada. Continuando. Agora você vai continuar com barbante. E aqui, ó, eu peguei um palito de dente. Se você tem algum problema de ter a pontinha, corta essa pontinha. Mas só para essa pontinha ficar mais firme, se a criança tem muita dificuldade motora. Porque pode ser que mesmo com 5 anos, essa criança tenha sim. Mas, se ela não tiver, deixa o barbante sem a pontinha, tá? Aí a gente vai fazer uma atividade agora usando o rolinho de papel higiênico. Aqui, ó, eu tô usando um cadarço. Eu usei um cadarço para fazer essa atividade. Ele já tem uma pontinha que é mais firme e dá também para você fazer com o barbante. Então aqui, ó, eu brinco com as crianças que a gente vai montar um colar. Se a criança não tiver noção de que o final, se ela não cuidar, vai sair, fecha esse final aqui para facilitar para ela. Mas é importante que ela também tenha essa noção sem que você dê apoio para ela. E ela vai ter como? Experimentando. Então, ó, eu recortei os rolinhos, então ele ficou pela metade. E aqui a criança vai colocando um rolinho por vez, alinhavando, 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 até terminar tudo. Aí você amarra no final, no meu caso, e faz um colar aí do tamanho da sua criança de atividade de material de sucata. A mesma atividade com o rolinho, eu fiz isso daqui, ó, e eu usei barbante, usei um cadarço grandão, na verdade aqui são dois, ó, que eu grudei um no outro, e colei aqui esses rolinhos, ó, pintei, coloquei uma numeração, mas você não precisa nada disso não. E aí a criança vai, ou ela faz pela cor, então ela vem no amarelo, depois no outro amarelo, aí eu falo azul, ela vem no azul, no outro azul. Ou ela vai seguindo a ordem dos números, 1, 2, 3, aqui até o 7. E ela vai passando de um lado e puxando do outro, passando de um lado, puxando do outro até chegar no final. Um alinhavo caseiro. Percebe que nós estamos diminuindo, né? A gente começou lá no grandão, a gente veio um pouquinho mais pro médio, foi diminuindo pra argolinha, depois a gente foi lá pro rolinho e agora a gente pode ir, usando esse barbante que tem um palitinho aqui, usar o canudinho. Se esse canudinho, no meu caso aqui, ele é muito fininho lá na pontinha dele, não sei se dá pra vocês verem, mas ele é bem fininho. Então, aqui a forma como eu amarrei ficou muito grossa, não dá. Daria para um canudo mais grosso. Eu poderia pegar um outro barbante mais fininho ou uma linha também para fazer isso. E aí você corta esses canudinhos em pedaços e a criança vai colocando, encaixando, encaixando, encaixando para que ela faça uma pulseira, um colarzinho de canudinho e ela tá trabalhando esse alinhavo e essa mobilidade de punho. Olha que legal. E a última sugestão que eu quero deixar para você, você vai precisar
de um limpador de cachimbo, que antes que vocês já me mandem no comentário perguntando, é isso daqui que tá aqui dentro do canudinho, tá? Um limpador de cachimbo, isso daqui. Então você vai pegar um limpador de cachimbo e aqui nesse potinho eu tenho algumas miçangas. Eu penso que essas miçangas são muito pequenininhas, eu trabalharia com um pouquinho maior ainda e depois eu terminaria com essa. Aqui essas miçangas minhas são várias que eu tenho e todas elas têm uma letra. Ó, essa daqui é o R. E aí a criança vai encaixar aqui dentro. E aí você pode até fazer uma atividade com ela para ela escrever o próprio nome. Aí ela vê num cardzinho ali o nome dela, ou você escreve e ela vai procurando cada letra, aqui no potinho vai colocando. Ou ela pode fazer aqui as miçangas pelas cores, ou simplesmente fazer aleatoriamente. Dá para você unir outras estimulações junto também. Então, ó, ela vai encaixando aqui dentro. Então, a gente já tá diminuindo essa estimulação aqui do macro o micro, né? Então aqui a gente já vai entrar no terceiro e último pré-requisito, que é o controle das popas digitais, que é o vulgo movimento de pinça que a gente fala. Então aqui, ó, a gente já parou, saiu lá da mobilidade de punho e a gente veio aqui para esse controle de movimento de popa digital, da pinça. E aqui tem N atividades que eu tô deixando aqui de sugestão para você, que você pode fazer aí de estimulação desse movimento de pinça, que todo mundo acha que é uma estimulação para coordenação motora fina. Mas para você que me acompanha, você já sabe que isso é mito, que isso não é verdade. Se você não sabe do que eu tô falando, depois assiste essa playlist aqui, eu vou deixar o link na descrição. E é pré-requisito para que a sua criança possa ser alfabetizada, aprenda a escrever, tá? Não é a pinça que faz isso, é a coordenação motora fina, e ela não é apenas a pinça, ela é o final de tudo. Tem outra função que a sua criança precisa ter antes disso. Você tá curioso, quer saber? Assiste lá depois, vou deixar o link na descrição. Então, o último pré-requisito é esse, de ter esse controle de popa digital. Então agora que a sua criança tem todos esses pré-requisitos, estão bem estabelecidos, ela tem dissociação de dedos, ela tem esse movimento de punho, ela tem esse controle de popa digital nesse movimento de pinça, agora a gente vai começar a ensinar ela a amarrar um cadarço. Mas antes de eu te ensinar a como ensinar a criança a amarrar um cadarço, se você está gostando desse vídeo, se você já aprendeu alguma coisa, vem aqui embaixo e deixa o seu like para você não se esquecer depois. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve para você receber mais conteúdos sobre o desenvolvimento da criança na primeira infância, que é isso que eu falo aqui no meu canal. Como ensinar a criança a amarrar um cadarço. Lembra que eu disse para você que a gente começa do grande para o micro, para o pequeno? Então a gente vai voltar aqui na corda. Vou dar 3 passos. O primeiro passo, essa criança vai aprender a fazer um nó simples aqui nessa corda. E aqui, ó, com a corda solta. Depois você pode ir lá, por exemplo, na perna da cadeira, da mesa, e aí a criança vai passar lá por volta. Vou pegar meu barbante aqui para exemplificar. Ela passa lá a corda atrás, vem aqui na frente e faz o nó simples. Essa criança tá bem, tá fazendo bem, então agora diminui. Em vez da corda, você pode usar um barbante. Aí ela faz bem, tá conseguindo fazer bem o nó simples. Aí você pode ir lá pro cadarço. E aí ela faz esse nó simples tranquilamente. Então vamos pro segundo passo. Peguei a Laura aqui para me ajudar. Agora você vai pegar a criança, vai sentar ela na sua frente, você vai ficar atrás da criança. E aí o calçado que tem o cadarço vai ficar aqui na frente. E você vai fazer o laço e vai conduzir a mão dessa criança. Nesse segundo passo, está indo bem? A criança está conseguindo te acompanhar ali, você fazendo e ela acompanhando, segurando a sua mão e fazendo junto com você? Tá indo super bem? Então agora você pode ir para o terceiro. A criança vai ficar ao seu lado e você vai ficar com um calçado, com um cadarço e a criança com outro calçado. E você vai convidar essa criança para observar você fazendo. E cada movimento que você for fazendo ali, amarrando aquele cadarço, fazendo um nó simples, depois juntando as duas pontinhas como se fosse uma orelha de coelho, dando a volta na toca e entrando nessa toca e puxando para fazer o laço,
vá narrando todo esse processo. Você pode fazer assim como eu acabei de fazer, e narrando todo esse movimento de uma forma lúdica, e faça várias vezes, enquanto você vê que essa criança está tendo atenção, vendo você fazendo todo esse processo ali do seu lado. E você vai convidando ela para ela ir fazendo cada etapa, ou segura cada pontinha, faz um nó simples, faz uma orelhinha e deixa um pedacinho sobrando, um pedacinho do cadarço, enfim, vá fazendo a sua narrativa e pede para que a criança vá te acompanhando naquilo que você fala e naquilo que você está mostrando. E fica de olho você, adulto, na criança. Se ela está lá no nó simples, não vá já fazer o laço e terminar. Vá devagar, sem pressa, com calma, para que a criança consiga te acompanhar. Lembre-se, você precisa ter uma boa dose de paciência e persistência com a sua criança. Lembre-se que ela está aprendendo, você já teve o seu processo de aprendizado, por isso que para você é fácil, mas não é fácil aprender. Tem todo um processo e é bom você respeitar o tempo da criança também e entender quando for difícil, acolher a dificuldade. Não ria da cara da sua criança, isso não vai trazer nenhum encorajamento para ela. Na verdade, isso vai desencorajá-la a persistir e se esforçar para conseguir. Respeite o limite dessa criança e, se precisar, dar uma pausa e fazer uma outra coisa e depois volta para tentar ali mais um pouquinho, ou se precisar realmente terminar naquele dia e retornar um outro dia, não tem problema nenhum. Se precisar começar tudo de novo, lá do início, faça isso. Não tenha pressa. Vá aos poucos e vai entendendo cada etapa de apoio que a sua criança precisa e cada etapa de estimulação que a sua criança também precisa. Porque pode ser que você acredita que ela já estava preparada lá com os pré-requisitos, mas fazendo ali junto você percebeu que não estava. Então retorne para estimular os pré-requisitos, não tem problema nenhum retornar. Isso não quer dizer fraqueza, isso na verdade é aquilo que a gente fala, a gente só está dando um passo atrás para pegar mais impulso e ir mais longe. Então é exatamente isso que você está fazendo com a sua criança, você está dando mais bagagem motora para ela, para que ela consiga e para que ela aprenda essa nova habilidade. Agora vem aqui nos comentários e me conta como que tá o processo de ensinar a sua criança a amarrar o cadarço. E eu te aguardo nesse vídeo, como ensinar a criança a usar a tesoura. Te aguardo lá. Tchau!